Olá, meus irmãos, prazer estar aqui com você mais uma vez, celebrando ao Senhor, agradecendo por mais um dia que Ele nos concede e termos o privilégio de estarmos aí das nossas casas cultuando ao Senhor. Queria convidar você a desde já abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para que hoje a gente possa dar continuidade à série Pai Nosso, hoje falando a respeito do perdão. Já temos falado sobre paternidade, falado sobre governo e hoje nós vamos falar sobre perdão. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz o texto: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em particular, eu queria estender a nossa leitura hoje para o verso 14 e 15, que tem uma relação direta com o nosso tema de hoje, perdão. O texto continua: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de sermos ensinados, de sermos formados a partir da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito, que faz morada em nós, Senhor, Ele possa nos ajudar a ampliar o horizonte das nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar um solo fértil e que ela seja plantada, germinada, regada e frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do perdão, mas não somente o perdão que nós recebemos de Deus, mas vamos pensar perdão de uma maneira mais ampla, pensando do perdão que vem de Deus para a nossa vida, o perdão que por meio de nós é dado a outras pessoas e o momento em que nós pedimos perdão. E não tem como pensarmos perdão se não entendermos que isso tem uma relação direta com o eixo central da graça. Falar de perdão é entender que a graça manifesta em Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, quando se faz homem, morre e ressuscita ao terceiro dia, Ele o faz para que nós pudéssemos receber perdão por uma dívida que não podíamos pagar jamais. Então, pensar o perdão de Deus e pensar o nosso perdão às pessoas é entender que estamos falando da graça, é entender que estamos falando de uma dívida que foi paga por nós na cruz do Calvário. Jesus nos deixa de forma muito clara um modelo de oração que talvez, a princípio, pareça muito simples, pareça algo que nós já desde pequeno estamos familiarizados, e talvez de fato seja isso. É uma oração que desde muito cedo, boa parte das famílias ensinam aos filhos e nós vamos repassando isso de geração por geração. Mas muitas vezes isso acontece sem que tenhamos a consciência e a real compreensão do que Jesus queria ensinar por meio dessa oração. A nossa proposta com a série do Pai Nosso é permitir que os discípulos de Jesus possam olhar para essa oração, praticar essa oração, mas com a consciência do sentido dessa oração, compreendendo os ensinos profundos
e elementais que Jesus queria ensinar aos seus ouvintes e também a nós que estamos hoje aqui na igreja. Falar sobre perdão, e aqui é perdão divino e perdão humano, é entender que existe uma relação indissociável, que existe uma relação indissolúvel, chamada fluxo da graça. E o que é esse fluxo da graça? Perceba que o perdão, ele vem de Deus para nós, mas assim como um rio que segue o seu fluxo, esse perdão ele passa por nós e ele deságua na vida de outras pessoas. Se vamos hoje ter parte do nosso tempo pensando em perdão, precisamos entender que o perdão de Deus ele não finda em nós. Ele apenas passa por nós. Ele vem direto do trono da graça, passa por seus filhos e ele vai sendo levado a outras pessoas. Então, se até hoje eu me relacionei com perdão achando que ele parava na minha vida, é bem provável que eu tenha me relacionado com um perdão muito superficial e não tenha entendido qual é o propósito de Deus ao liberar perdão sobre nós. Precisamos, a partir de hoje, perceber que esse perdão que recebemos direto de Deus, ele necessariamente, e vamos perceber em como Jesus ele é enfático nisso, de como necessariamente esse perdão ele precisa ser estendido a outras pessoas. Refletir e pensarmos sobre a oração do Pai Nosso é sermos duramente confrontados se de fato temos vivido a plenitude do perdão de Deus ou se de forma semelhante aos fariseus temos experimentado apenas alguns pequenos fragmentos da graça. Não faz sentido algum pensarmos o Evangelho ou o cristianismo se não pensarmos paralelamente e simultaneamente em perdão de Deus e perdão humano. Simplesmente não cabe na concepção cristã acharmos que nós podemos nos relacionar com Deus e esse modelo de relacionamento não se aplicar a outras pessoas. Cristianismo, evangelho, significa receber e dar perdão, e não apenas receber. Antes de irmos às questões centrais do nosso texto, precisamos trazer à nossa memória quais são os pontos, as etapas que compõem esse processo, sim, processo chamado perdão. Nós vamos perceber que o perdão de Deus ele tem uma sequência, existem algumas coisas que acontecem espiritualmente na nossa vida que nos levam até o perdão de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. O texto diz: agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresses dano algum por nossa causa. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Quando pensamos em perdão, o primeiro elemento que precisa estar muito claro em nossas mentes é o arrependimento. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E diante desse convencimento nós somos levados a um arrependimento genuíno de nossos pecados. Mas não se engane, essa obra do Espírito Santo em nós, ela não está restrita exclusivamente ao ato da salvação. Essa obra ela é contínua em nossas vidas. O Espírito Santo continua nos constrangendo dos nossos pecados, continua nos sinalizando dos nossos pecados e permitindo que sejamos levados a um arrependimento genuíno. Mas depois do arrependimento acontece uma outra coisa muito importante. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. O texto diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. A partir do momento que a obra do Espírito Santo ela nos leva ao arrependimento, é necessário que nós confessemos os nossos pecados a Deus. E, meus irmãos, quando nós falamos em confessar o pecado a Deus, isso não significa chegarmos diante de Deus em oração e simplesmente dizermos: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. É necessário que a gente dê nome a esses pecados. Não porque o Senhor não saiba, porque Ele sabe, Ele sonda o nosso coração, mas porque nós precisamos reconhecê-los diante de Deus. É confortável dizermos apenas que somos pecadores ainda e dizer: Senhor, perdoa esses pecados, mas é extremamente desconfortável quando colocamos diante de Deus o nome do nosso pecado. Ou quando aquele pecado é secreto, é oculto, ninguém conhece além de você e Deus, além de eu e Deus, e nós dizemos: Senhor, eu preciso do teu perdão para esta questão da minha vida. Não trate o pecado de uma maneira generalista, especifique diante de Deus, confesse esses pecados diante de Deus, para que possamos receber o perdão desses pecados. Mas quando a gente entende que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, confessamos os nossos pecados, a Bíblia vai dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Logo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 13. E a gente vai perceber qual é a conclusão, qual é o ponto final onde esse perdão ele vai desaguar. Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13. O texto diz: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer à igreja de Colossos que assim como nós recebemos o perdão de Deus, na mesma magnitude, na mesma intensidade, no mesmo grau, nós devemos perdoar as pessoas com as quais nós temos alguma queixa. E é muito interessante como essa proposta do perdão sendo liberado a outras pessoas, ela é fundamental nas Escrituras. Perceba que mensalmente, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor e trazemos à nossa memória o texto de Paulo sobre a ceia, ele diz que se nós tivermos alguma queixa, devemos procurar ao nosso irmão, resolver aquela questão e participar da ceia do Senhor. A todos os momentos, o Evangelho está propondo reconciliação. E reconciliação só acontece por meio do perdão. Então, Jesus já estava trabalhando a perspectiva cristã da realidade de um perdão que é prático. De um perdão que nós recebemos, mas que nós também liberamos. E se a gente quer se relacionar com a oração do Pai Nosso, se queremos entrar com profundidade nessa oração, nós precisamos entender que seremos desafiados a viver a realidade do perdão em nossas vidas. Se no capítulo 5 de Mateus, Jesus apresenta algumas disposições da alma e da mente e confronta os judaizantes com sua vida hipócrita, superficial e religiosa, é no capítulo 6 que ele começa a mostrar a necessidade das intenções dos atos religiosos. Se a gente lesse os versículos anteriores e o capítulo 5, nós iríamos perceber como os fariseus eles tinham uma vida pública aparentemente boa, com orações públicas que chamavam a atenção. Quando davam esmolas, faziam isso em público para que fossem reconhecidos. E aparentemente isso transmitia uma bondade, uma caridade e uma misericórdia. Jesus os confronta, não em relação à prática de misericórdia em si. Jesus não questiona a obra, ele questiona a intenção. E quando Jesus escreve, ou quando ele ensina, na verdade, a oração do Pai Nosso, ele está falando ao nosso coração sobre intenção. Não se trata de orar por um mero hábito.
Não se trata de orar porque fomos ensinados e precisamos passar à frente um costume. Se trata de entender qual o propósito, qual a intenção de Deus ao nos deixar uma oração modelo. Jesus tinha a intenção ali de, com aqueles homens, confrontar essa vida dupla. Uma vida que por fora era boa, era generosa, era misericordiosa e cheia de graça, mas que por dentro era cheia de más intenções, buscando o reconhecimento público do povo. A oração do Pai Nosso, ela se apresenta em nossas vidas como uma exortação para corrigir as intenções das nossas práticas religiosas, para corrigir muitas vezes as intenções das nossas orações. E por mais que tenhamos uma vida de oração aquecida, uma vida devocional aquecida, pode ser que em alguns momentos ainda estejamos nos relacionando com a oração de uma maneira errada, colocando o desejo e a intenção errada. Temos a oportunidade de olhar para a oração do Pai Nosso e entendermos questões como paternidade, como filiação, como provisão, como obediência, governo, como perdão. Que a gente possa, a partir de hoje e a partir desse ensino de Jesus, nos relacionarmos com a oração do Pai Nosso de uma maneira genuína. Antes de mais nada, precisamos compreender que o perdão só é uma realidade para quem peca. Se porventura você não peca, e eu não creio nisso, porque a palavra não nos dá amparo para isso, você não precisa de perdão. O perdão de Deus é um presente da graça para os que pecam. E quando Jesus inclui na oração do Pai Nosso a proposta do perdão, ele implicitamente está recordando os seus discípulos de que, embora eles estejam livres da amarra do pecado, eles ainda continuam em uma tormenta nessa atmosfera caída. E, portanto, ainda sofremos com o pecado. Então, se falamos de perdão, não temos como deixar de falar sobre pecado, porque é justamente essas falhas, esses erros, esses pecados, que nos levam a pedir e a receber perdão de Deus. Algumas premissas precisam estar no nosso coração, algumas lições, para que possamos nos relacionar de maneira mais profunda com o perdão. A primeira premissa é: embora livres, o pecado ainda é uma realidade. Meus irmãos, infelizmente, a cultura evangélica em algumas regiões ou em algumas igrejas, ela incita uma santidade que não é real. As pessoas não compreendem que a santidade é a busca contínua pelo relacionamento com Deus e confundem isso com usar uma máscara de pessoas que não pecam. E infelizmente nós percebemos que confessar um pecado, dizer na igreja que pecou, isso não é bem visto. Perceba, é muito comum nós falarmos que nós somos pecadores. Mas quantas vezes na sua caminhada e eu na minha caminhada, nós já vimos alguém publicamente dizer: eu pequei em tal área da minha vida. Isso não é comum. É natural dizer que é pecador, mas dizer o pecado que pratica não é comum. E isso é totalmente contrário à perspectiva do que o Evangelho nos ensina. Pelo contrário, a igreja deveria receber com fervor quando o irmão diz: eu pequei nessa área e eu preciso de perdão e eu preciso da minha comunidade para ser restaurado. Mas infelizmente essa cultura diabólica que foi implantada, ela tem feito com que muitas pessoas não reconheçam o seu pecado e, por não reconhecê-lo, não buscam o perdão de Deus, porque precisam manter um status espiritual na igreja. Porque, enfim, se você peca, você não é espiritual. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Mas a oração do Pai Nosso, ela nos convida a viver uma realidade que não é essa realidade apática, anêmica e mentirosa que essa cultura tem produzido. A oração do Pai Nosso nos convida a uma devoção a Cristo, a tal ponto que a confissão de pecados, que a nomeação de pecados seja algo natural, para que não permitamos que o pecado ele gere ainda maiores prejuízos em nossa vida. Que ele não tente nos levar de volta para o lugar de onde nós já fomos resgatados. Antes de orarmos a oração do Pai Nosso, e em específico,
quando Jesus diz, perdoai as nossas ofensas, precisamos estar conscientes, meus irmãos, que nós sim fomos livres das amarras do pecado, não somos mais escravos do pecado, mas ainda temos pontos frágeis que ainda estão sendo desenvolvidos na nossa vida e que só serão completos quando estivermos na graça, e é justamente nesse espaço de fragilidade que o pecado se instala. E nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso, ela nos chama a olhar para essa realidade de tormenta, que ainda é sermos afligidos pelo pecado e entrarmos de cabeça para sermos restaurados. Significa todos os dias colocarmos diante de Deus aquilo que nós cometemos e que desagrada ao Senhor. Compreender que somos pecadores é tratar isso como algo real. Não é uma teoria, não é um conceito, é um fato. E tanto é que Jesus menciona isso na oração do Pai Nosso. Tanto é que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele trata o problema do pecado. Porque não é um conceito, é uma realidade. E embora eu e você estejamos hoje livres da condenação eterna, não fomos colocados numa bolha. Nós não somos imunes à realidade do pecado. Pelo contrário, justamente por não estarmos numa bolha e por estarmos ainda suscetíveis a pecar, é que o perdão de Deus é a melhor ferramenta para nós sermos libertos desses pecados que ainda nos atormentam. Essa é a primeira etapa do processo que envolve o perdão de nossos pecados. É sabermos, é lembrarmos que nós pecamos. Mas talvez você pense, mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa justa. Eu nunca fui a um tribunal, eu nunca estive em um escândalo público, eu nunca fui exortado pelo meu pastor. Que bom que ninguém descobriu ainda o que está embaixo do tapete. Porque o fato é que por melhor que seja a sua vida e aparentemente boa, existem questões que as pessoas não sabem, mas que Deus sabe. E aí a gente vai dedicar um pouco do nosso tempo para entender de fato o que é pecado e de como nós não conseguimos escapar dessa realidade que ainda pecamos. E quando a gente se apropria disso e entende nossa condição, a gente percebe a necessidade de nos relacionarmos todos os dias com o perdão. No Novo Testamento existem algumas expressões no grego que elas apontam para um conceito de pecado. Na nossa tradução em português, nós sempre vamos ler o termo pecado. Mas na língua original existem alguns tipos de nomes dados ao pecado que implicam em conceitos diferentes. O primeiro deles é harmátia, que em sentido literal significa errar o alvo. Talvez esse o mais conhecido de todos os conceitos. Ou seja, o pecado é aquilo que nós deveríamos ser e não conseguimos ser. Nós miramos numa coisa e erramos. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Eu quero fazer algo, mas eu erro. Eu tento acertar, mas eu falho. Esse é o conceito de harmátia. E talvez em algum momento da sua jornada você já tenha errado o alvo. Uma segunda palavra é parabases, que em sentido literal significa cruzar o outro lado ou exceder o limite. Meus irmãos, a vida cristã, embora tenha uma perspectiva de liberdade em Cristo, essa liberdade ela não é sem fronteiras. Ela tem limites cristãos. Ela tem muros, ela tem estacas que delimitam até onde ela acontece para que não entremos em desobediência. Mas talvez em algum momento da nossa caminhada, nós já tenhamos percebido que nós fomos além do que era o limite. Tratamos alguém além do limite. Tivemos algum comportamento além do limite. E se a gente não caiu na harmátia, nem em errar o alvo, talvez já tenhamos caído em exceder o limite das coisas. Uma terceira palavra e um terceiro conceito é paraptoma, que em sentido literal significa escorregão. Aqui é a ideia do pecado involuntário. Aquilo que você não estava planejando e simplesmente ele aconteceu. Ou seja, não existe a questão de intencionalidade, mas você pecou. Acho que um exemplo muito comum é para quem dirige. E você está ali indo para o seu trabalho, está até orando, se preparando para o seu dia de trabalho, está ali
se conectando com Deus, e vem alguém, um abençoado, e lhe dá uma fechada no trânsito, e ali você já, boa parte das pessoas, quebra esse momento de espiritualidade, entra na carne e já foi. Você nem queria, nem estava nos seus planos, mas já foi, você escorregou. Essa é a ideia do pecado na perspectiva da Parapton. Um quarto conceito é a anomia. E aqui a anomia significa agir fora da lei. Aqui o pecado se apresenta como uma escolha, quando nós temos consciência e mesmo assim, deliberadamente, nós escolhemos pecar. É quando a gente sabe que não deve e mesmo assim faz. E esse é o pecado de não perdoar os nossos inimigos. Porque nós sabemos que o Evangelho e que o próprio Senhor Jesus nos ensina a perdoarmos os nossos inimigos. Portanto, quando eu escolho, e sim, nós vamos perceber lá na frente que perdoar alguém é uma escolha. Quando eu escolho não perdoar, eu estou pecando, porque eu estou agindo fora da lei, deliberadamente. E por fim, um quinto conceito, e essa é a palavra que Jesus usa em Mateus, que significa ofeilema. Essa palavra significa dívida. Ou seja, quando Jesus diz, Pai, perdoa os nossos pecados, Ele está se referindo a todas as formas de pecado e todas as expressões que se manifestam na nossa vida, seja com intenção, seja sem intenção, seja um escorregão, seja exceder limite, todos. Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas. Dívida essa que nós não poderíamos jamais pagar, mas que pelo sacrifício de Jesus foi pago. Quando Jesus na cruz diz, tetelestai, está consumado. E aí eu gosto muito da perspectiva de está pago. Ele está dizendo que todo o escrito de dívida que contava contrário a nós foi pago. Todos os dias nós fazemos a oração que aponta para a cruz. E todos os dias, quando Deus nos perdoa, tetelestai em nossas vidas. Mais uma vez, os nossos pecados estão sendo perdoados pelo Senhor. Certamente que aqui todo mundo sabe que é pecador, mas é importante que a gente traga à nossa memória esse fato para que possamos entrar de cabeça nessa batalha, para que possamos olhar agora para o perdão e dizer, eu realmente careço, necessito, suplico o perdão de Deus, porque eu ainda peco. Segunda premissa, acredite, Deus perdoa todos os nossos pecados. Aqui precisamos destacar algo temível e profundo nessa oração. Jesus expõe claramente que duas propostas de perdão estão vinculadas. O perdão divino, que chega até a minha vida e a sua vida, mas também o perdão humano, que sai da minha vida para a sua vida e da sua vida para a vida de outras pessoas. Jesus, ele ensina que essas duas propostas, perdão divino e perdão humano, elas são inseparáveis. Não existe um sem o outro. Simplesmente, meu irmão, não é possível gozar do perdão de Deus se eu não estiver dando continuidade a esse fluxo da graça e perdoando outras pessoas. E isso é tão sério e tão desafiador que quando Jesus, ele continua lá no versículo 14 e 15 do Evangelho de Mateus capítulo 6, ele traz aqui a ideia de proporcionalidade. Que a medida que nós queremos ser perdoados é a mesma com a qual eu perdoo. Portanto, se eu quero receber perdão total de Deus, eu preciso liberar perdão total para as pessoas. E se eu só libero perdão para algumas coisas, queridos, infelizmente é duro, mas é uma realidade bíblica. Eu também só receberei perdão de algumas coisas. Não dá para viver parcialmente o perdão. Ou eu entendo essa verdade que é desafiadora, não é simples, e me lanço no Evangelho, ou eu fico vivendo uma relação com o perdão superficial, uma relação fragmentada, e fico ainda vivendo com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Então, meu irmão, se porventura eu e você temos vivido um perdão fragmentado, o fato é que quando oramos o Pai Nosso, estamos dizendo a Deus que não nos perdoe.
William Barclay, ele diz a seguinte frase: ninguém está em condições de repetir o Pai Nosso quando não se sente disposto a orar e perdoar os seus ofensores. John Wesley, ele vai dizer que quando nós oramos o Pai Nosso e não perdoamos aos nossos irmãos, ou melhor, aos nossos ofensores, o que estamos fazendo de fato é dizer: Senhor, não nos perdoa. Precisamos refletir sobre isso e perceber de como isso é algo importante nas nossas vidas. Mas é bem verdade que boa parte das pessoas ainda nem conseguiram chegar nessa parte do Pai Nosso, porque nem sequer conseguiram receber o perdão de Deus. Uma das consequências mais trágicas que o pecado traz, além de nos distanciar do Senhor, é de muitas vezes querer trazer ao nosso coração de que nós somos indignos, de que nós não somos merecedores, ou de que nós somos um lixo e que, portanto, não devemos nem sequer orar. Quantos e quantos cristãos, à medida que caminham e que percebem que caíram, que cometeram algum pecado, quantos não esfriam na fé, porque esse pecado causa constrangimento e vergonha, e eles optam por simplesmente deixar a comunidade. Quantos não param de orar porque não acham mais sentido na oração? Quantos simplesmente ficam vivendo ali, sendo arrastados por um pecado que nunca foi confesso? O fato é que a oração do Pai Nosso, ela nos lembra que o nosso Pai, que o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados. E assim como lá no filho pródigo, se você lembrar quando o filho retorna, o coração do pai explode e diz: olha, prepara um banquete para recebê-lo, porque está sendo restaurado um relacionamento. É a mesma ideia, meu irmão, quando a gente peca e a gente volta. O coração de Deus se alegra quando nós nos arrependemos e buscamos a relação novamente com Ele. Não permita que o pecado diga para você que você não deve estar na presença de Deus. Lembre-se de que somos príncipes e princesas do Senhor e que Ele morreu por pessoas que pecam. E o Senhor sabia que nós ainda pecaríamos, mesmo livres. E Ele está de coração aberto, pronto para derramar misericórdia em nossas vidas. Então não permita que sua vida se esfrie e fique apática pelo pecado. Pelo contrário, escolha o caminho do perdão. Escolha o caminho da confissão, o caminho do arrependimento e restabeleça sua relação com Deus. A oração do Pai Nosso é um clamor dos nossos corações, dizendo: eu não aguento mais. Pai, eu preciso da Tua misericórdia. Pai, essa área da minha vida eu não consigo lidar. E eu preciso que o Senhor seja minha força. Ela é uma oportunidade de lembrarmos de quem é o Deus que nós servimos. Em alguns momentos, essa falsa moralidade, ou religiosidade, ou a máscara do bom moço, ela acaba nos impedindo de sermos quebrantados diante de Deus. Porque, enfim, como eu disse, infelizmente na cultura evangélica, não cai bem dizer que é pecador e dar nome ao pecado. Mas eu queria chamar você a sair da cultura evangélica e entrar na ética do reino. E quando a gente deixa de lado essa cultura evangélica e se propõe a viver a ética do reino, a cultura do reino, a gente entende como nós somos bem-vindos quando voltamos para casa. De como o Pai se enche de alegria quando nós confessamos e restauramos a nossa relação. Quando nós decidimos tirar as máscaras. E eu fico feliz porque a nossa igreja, lá no início do ano, antes dessa situação, falávamos sobre isso, sobre pecado e sobre tirar as máscaras. Tirar as máscaras e mostrar quem nós somos. Pessoas reais, discípulos reais, que ainda sofrem, que ainda se machucam e precisam do perdão do Pai e do perdão da comunidade. Se você tem vivido com essa mochila pesada, que muitas vezes nos arrasta e nos deixa cansados e nos deixa inertes, hoje é dia de nos relacionarmos com Deus e dizer: basta, chega.
e orarmos sinceramente e conscientemente, dizendo: Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, mas agora conscientes disso. E de a partir daí recebermos esse perdão de Deus e darmos continuidade à nossa vida com Deus. O perdão, queridos, não depende de quem nós somos. O perdão, ele fala sobre quem Deus é. Um Deus santo que perdoa pecadores. O perdão não é para pessoas que são boazinhas o tempo inteiro e que eventualmente caem. O perdão é uma realidade de Deus para todos que pecam, independente da intencionalidade, da intensidade, da constância, da frequência. O perdão de Deus é para mim e para você. Não me interessa saber, nesse momento, qual é o pecado que tem lhe afligido. Qual é o pecado que está na gaveta. Porque o Senhor sabe, mas Ele está esperando ansiosamente que você leve isso para a cruz. E que você entregue isso a Ele. Então que você possa hoje, a partir da oração do Pai Nosso, dizer: Senhor, chega. Eu quero estabelecer agora uma relação profunda com o perdão de Deus. Terceira premissa. O perdão de Deus nos habilita a perdoar os nossos ofensores. C.S. Lewis diz: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Talvez em muitos momentos a gente se questione do porquê devemos perdoar. A resposta é muito simples. Nós perdoamos as pessoas pelo fato de que fomos perdoados por Deus. Mas, pastor, eu não consigo perdoar as pessoas. Meu irmão, então você precisa entender o que é o perdão de Deus na sua vida. Você precisa acessar e se relacionar com o perdão de Deus, desfrutar, saborear esse perdão, para que você sinta e você tenha experiência do que de fato é ser perdoado e dizer: poxa, que sensação sublime que é receber perdão. E você ser conduzido pela graça a perdoar outras pessoas. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou querendo aqui dizer que simplesmente nós vamos estalar o dedo e amanhã nós estaremos perdoando a tudo e a todos. O que a oração do Pai Nosso está nos dizendo é que perdoar as pessoas é possível. É uma realidade. Não é algo para a eternidade, não é algo para daqui a 20 anos. É uma proposta do Evangelho para hoje. Essa frase de C.S. Lewis resume muito bem o que é a força propulsora, qual é a força que nos conduz a perdoar as pessoas. É Cristo, é graça, é misericórdia. Porque, meus irmãos, se fosse depender da nossa bondade, da nossa personalidade, do nosso perfil, do nosso jeito de ser, nós não perdoaríamos quase ninguém, ou seríamos muito seletivos naquilo que iríamos perdoar. Mas graças a Deus que perdoar as pessoas não é uma predisposição pessoal, mas é um fruto do Espírito, porque nós recebemos impressões de Deus na nossa vida. Quando nós fomos criados, Deus soprou em nós. E aquele sopro fez com que fosse compartilhado. Quando o Senhor, Ele, pelas suas próprias mãos, Ele compartilha conosco elementos do seu ser. E a capacidade de perdoar é uma capacidade dada por Deus, porque Ele imprime isso em nós. Então, se temos vivido uma batalha com essa questão, peça a Deus que aquilo que já está em você como marca de Cristo possa ser manifesto em sua vida. Talvez eu e você já tenhamos dito na caminhada frases do tipo: eu não consigo perdoar. Ou tenhamos dito: um dia eu perdoo, mas vai levar muito tempo até eu esquecer. Meus irmãos, de fato não vai ser fácil. Mas quando a gente entende o grau, a magnitude e a condição que nós vivíamos antes, e de como isso não importou para o Senhor, Ele desconsiderou essa realidade, e Ele se fez homem, e Ele sofreu, Ele morreu e ressuscitou, mesmo diante da nossa rebeldia e das nossas condições. O amor de Cristo, Ele nos constrange a tal ponto de dizermos: se Deus, sendo santo, se entregou por mim e me perdoou, quem sou eu, pecador, para não perdoar o meu irmão?
E aí eu queria que a gente lembrasse de uma coisa. Talvez você esteja pensando de alguém que te ofendeu. Mas em alguns momentos somos nós que ofendemos as pessoas, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Então, da mesma forma como eu quero que as pessoas me perdoem, eu também preciso perdoá-los. Mas uma grande questão, ela ecoa em nossos corações. Ao menos no meu ecoou por muito tempo e talvez ecoe no seu também. Que é uma pergunta de, como é que se perdoa alguém? Eu até tenho vontade de perdoar, mas eu não sei por onde começar. Qual é o primeiro passo para liberar perdão? É só chamar a pessoa e dizer eu te perdoo? É marcar um açaí, marcar uma pizza e ter uma conversa e simplesmente está tudo resolvido? Existem alguns passos importantes para que a gente aprenda a perdoar. Para que a gente se relacione com o perdão sendo liberado a outras pessoas. Um primeiro passo é, precisamos aprender a compreender as pessoas. Um processo de empatia. Meus irmãos, por trás de cada pessoa existe uma história, que talvez eu e você não conheçamos. Por trás de cada comportamento nocivo das pessoas, existe um motivo. E muitas vezes, eles não se relacionam conosco. Quantas e quantas vezes nós não somos apenas a ponta do iceberg? Ou somos apenas a última ponta dessa cadeia que recebe a pancada? Às vezes é alguém que já vem de uma estrutura familiar totalmente caída, totalmente destruída, e ele só repete valores que ele foi ensinado, e você só foi mais um dos que ele machucou. Quantas vezes essa pessoa não já vem em sofrimento, estresse, angústia e pressão profundos, e infelizmente eu e você fomos a pessoa sobre a qual ele despejou tudo isso. Decidir perdoar alguém é um exercício de empatia. Isso implica no esforço de tentar compreender o outro, de olhar para alguém e se perguntar, mas o que será que aconteceu no coração dele para que ele tivesse esse comportamento? De me difamar, de fofocar, de mentir, de me prejudicar. Talvez a gente perceba que a primeira grande questão é que essa pessoa não conhece Jesus. E se nós percebermos que a grande motivação é que ela não conhece Jesus, a nossa resposta a partir do Evangelho deveria ser levar Jesus a ela, para que por meio da transformação em Cristo ela seja liberta dessas práticas. Mas talvez você tenha sido machucado e ferido por alguém que conhece a Jesus. Mas é bem possível que essa pessoa seja, talvez esse o ponto que ela ainda está tratando no discipulado dela. Talvez seja essa questão que ela ainda tem travado batalhas e ela precisa de ajuda. Meus irmãos, compreender é sempre melhor do que julgar. Julgar é o caminho mais fácil, julgar é o caminho mais rápido. Fazer o exercício de pensar sobre o nosso ofensor é um caminho que nos leva a liberarmos perdão. Um segundo passo é, precisamos aprender a esquecer. E aí talvez agora você tenha ouvido e tenha dito, não dá não, pastor. Como é que eu vou esquecer o que aquela pessoa me fez? Acabou com a minha vida. Meus irmãos, quando nós falamos em esquecer, não é a ideia de que você tenha uma amnésia ou que você passe uma borracha na sua memória. Porque se você não tiver nenhum problema neurológico, você jamais vai esquecer. Tanto o que você fez quanto o que fizeram com você. A grande questão é de não atribuirmos mais o peso emocional que aquela ferida nos causou. Talvez você tenha alguma cicatriz no seu corpo. Quando nós somos pequenos, somos crianças, às vezes, muito agitadas, a gente acaba se cortando, quebrando o pé, se machuca de tudo que é jeito. E isso deixa marcas. Deixa uma cicatriz no joelho, no dedo, no braço. Mas sabe o que é interessante? É que hoje, essa cicatriz ela não gera mais a mesma dor, ou praticamente ela não gera mais dor alguma no seu corpo. Porque aquilo ali foi tratado, foi cicatrizado. A cicatriz ela fica ali para te lembrar que algo aconteceu, mas não dói mais. É essa perspectiva de aprender a esquecer as ofensas que recebemos. É de permitir que essa ferida que foi aberta por alguém, essa chaga que foi aberta por alguém, ela seja cicatrizada. E aí vai ficar assim a marca, meu irmão. Aquilo que você foi ofendido, machucado ou ferido, vai ficar na sua memória. Mas assim como uma cicatriz, quando ela é tratada, essa ferida, quando o Senhor trata isso, a marca fica, mas a dor vai embora.
Esquecer as nossas ofensas é olhar e dizer, não, há alguns anos aconteceu isso na minha trajetória, mas eu perdoei aquele meu irmão, nós restabelecemos a comunhão e nós hoje vivemos, mas a marca ficou, mas a dor foi embora. É isso que o Evangelho está nos chamando. De maneira prática, isso envolve colocar as nossas dores diante de Deus e pedir que Ele as cicatrize. Às vezes a gente está todo machucado. Às vezes por pessoas que nós amamos e que nós imaginávamos que jamais elas fariam aquilo. E elas fizeram. Mas o único que pode cicatrizar essa ferida é o Senhor. Ele vai trazer a cura para essa ferida, vai fechar essa ferida, vai tratar essa ferida. Ela vai cicatrizar. E você só vai lembrar para ela e pensar, um dia aconteceu isso. Mas aquela dor ela vai ser apagada. A nossa oração é que essas feridas e dores que são plantadas em nós, elas possam ser tratadas. Um terceiro passo é que precisamos aprender a amar. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui eu me utilizo de uma licença poética para dizer, se João está dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, eu me permito falar que os que conhecem a Deus são capazes de amar. Logo, meus irmãos, perdoar alguém envolve amá-lo. E talvez, mais uma vez, a gente pense, não dá. Mas assim como o perdão é um atributo, uma característica de Deus que foi impressa em nós, o amor também foi. E por isso, pelo fato de termos o amor de Deus em nós, é que somos capazes de amar as pessoas, de termos misericórdia das pessoas, mesmo aquelas que nos ofenderam. Então, quando a gente se põe no lugar do outro, quando a gente se envolve nesse processo de esquecimento ou de retirar a dor, e quando a gente se dispõe a amar, isso naturalmente vai nos conduzir a liberar perdão. Meu irmão, liberar perdão é possível. Mas é um processo. É um processo que precisa ser vivido. Quarta e última premissa. Lembre-se, peça perdão aos que você ofendeu. A nossa última etapa desse processo chamado perdão, ela envolve percebermos que nós não somos apenas os ofendidos. Nós não somos apenas passivos nessa realidade de vida. Em alguns momentos, nós somos agentes ativos da produção de feridas. Em algum momento, já dissemos algo para alguém que não precisava ser dito. Em algum momento, já tratamos alguém da forma que ela não deveria ser tratada. Em algum momento, já tivemos algum comportamento com alguém que não deveria ter acontecido. E isso produziu uma ferida na vida daquela pessoa. Mas eu me entristeço com uma realidade de que muitas vezes nós nos colocamos numa cadeira de magistrado e achamos que podemos julgar a dor do outro. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Alguém que tem um gato e viveu anos com esse gato e essa pessoa era sozinha. E aí ela perde esse gato morre. E ela entra num processo de tristeza profunda pela perda do gato. Talvez eu e você que não temos gato, a gente vai olhar e vai dizer, mas que exagero, para que tanto? Era só um gato. Meu irmão, a dor é legítima, é a dor daquela pessoa. Precisamos parar de querer medirmos a dor do outro, porque somos pessoas emocionalmente distintas entre si. O que me machuca talvez não machuque você. O que machuca você provavelmente não machuca o seu irmão. Então não podemos e precisamos parar de medir a dor do outro pela nossa medição. Essa dor é real e aqui não se trata de intencionalidade. Muitas vezes nós fazemos sem querer, mas machucou. Imagina num jogo de futebol, está lá só o pessoal da igreja e alguém dá um carrinho e tosque o pé do irmão. Ele levanta e diz, meu irmão, me perdoe, jamais foi minha intenção lhe machucar. Isso muda o fato de ter fraturado?
Está fraturado, meu irmão. Por mais que seu coração seja de não ter machucado, você machucou. Precisamos entender que emocionalmente e nos relacionamentos é assim. Talvez na nossa trajetória, mesmo sem querer, tenhamos machucado pessoas e precisamos voltar e pedir perdão. Porque, eu não quis, não é questão de querer, a questão é o fato que machucou. Precisamos ir de encontro a essa cultura de que muitas vezes a gente diz assim, que exagero, não foi para tanto. E me perdoem, em alguns momentos a gente fala, isso é frescura, isso não foi nada, para que tudo isso? Ou em alguns momentos a gente diz, deixa que o tempo vai ensinar ele a ser mais forte. Precisamos entender que a proposta do Evangelho não é pela lógica de ganhar ou perder. É pela lógica do dar e receber. É dando perdão às pessoas que me ofendem que eu recebo o perdão de Deus. E do mesmo jeito que eu quero receber perdão de Deus, da mesma forma que eu quero liberar perdão para as pessoas, eu também preciso entender que em algum momento eu ofendi alguém, querendo ou não, e eu preciso voltar e dizer, meu irmão, me perdoe. Ainda que você diga, eu não queria te ferir, mas eu reconheço que eu te feri. E eu queria hoje pedir perdão pelo que eu fiz a você. Para que a partir dali a unidade ela seja restaurada. Você já percebeu como muitas vezes famílias, igrejas, onde tem gente, tem essa birra, porque as pessoas se machucam e todo mundo diz, eu não queria ter machucado, fulano está exagerado. Meu irmão, se nós entendermos a profundidade do perdão, a gente acaba com isso. Porque vai ser tão natural dizer, meu irmão, me perdoe, eu não queria ter feito isso. E para aquele irmão vai ser natural olhar e dizer, meu irmão está perdoado, quem sou eu para não lhe perdoar? Mas isso só acontece quando a comunidade, quando as pessoas entendem o que é o perdão profundo. Se a gente viver um perdão raso, superficial, a gente fica sempre com essas frases de efeito, dizendo que vai levar anos, dizendo que não pode, colocando as circunstâncias como barreiras. Mas eu queria lhe desafiar a tirar as barreiras das circunstâncias e colocar o Evangelho como força motora para isso. Pedir perdão é um movimento de humildade, de olharmos que o tempo inteiro nós estamos sendo machucados e machucando pessoas. E que isso precisa gerar uma atmosfera de perdão mútuo. Precisa entender que o nosso orgulho precisa ser quebrado e nós precisamos ser levados humildemente a pedir perdão às pessoas porque em algum momento as ofendemos. Lembre-se, o filho pródigo fez isso. Ele sai de casa, pede parte da sua herança para viver a vida como ele queria. E isso machuca o seu pai, machuca o seu irmão, machuca a sua família. E ele sai e vive como ele bem quer. Mas à medida que ele vai se machucando, que ele vai quebrando a cara, ele percebe tudo aquilo que ele perdeu porque ele teve um comportamento nocivo. Ele volta, retorna à casa do pai e diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Qual é a reação do pai? O pai não somente reafirma a dignidade dele como filho, como prepara-lhe um banquete para recebê-lo de volta. Assim como o filho pródigo, nós precisamos voltar para casa. Talvez seja para casa dos nossos pais. Algumas pessoas têm problema com os pais. Talvez seja para casa dos nossos irmãos sanguíneos. Talvez seja para a casa da nossa esposa, do nosso esposo, para o nosso lar que permitiu ser destruído. Qual é a casa que você precisa voltar hoje para pedir perdão? O filho pródigo precisou voltar para a casa do pai. Mas qual é a minha, a sua casa? Qual é a casa que está esperando o nosso retorno para viver a realidade do perdão? Meu irmão, se a gente entendeu essa mensagem, a minha oração é que a gente receba o perdão de Deus, que a gente libere o perdão de Deus, mas que a gente faça também esse caminho de voltar para casa e pedir perdão. E dizer, eu pequei contra Deus e pequei contra você. Para que a gente possa ver o que de fato é o poder de Deus. O poder de Deus, meu irmão, não se limita a maravilhas miraculosas. Não se limita a milagres. Ele é prático na nossa vida. E talvez a gente esteja hoje diante de famílias quebradas, relações quebradas, brigas dentro de igreja, porque fulano pisou no meu calo e tocou num assunto que eu não queria que tocasse e agora eu não quero mais contato com ele, agora nós vamos nos aturar. Ele fica de um lado da igreja, eu fico com o outro. Essa não é a proposta do Evangelho.
Não é isso que Cristo ensinou. O que Cristo está nos ensinando hoje é a possibilidade de restaurar relações por meio da compreensão da oração do Pai Nosso. Então, peça perdão às pessoas que você machucou e restabeleça essa relação para que a gente veja o que é o Evangelho real, para que a gente sinta o sabor do que é uma vida profunda e intensa com Deus. Porque, gente, me perdoe, mas não dá para viver uma comunidade rasa. Não dá para viver uma comunidade que ela só é gostosa quando todo mundo pensa igual e quando todo mundo quer a mesma coisa. A maravilha de Deus é permitir que um monte de gente, tudo diferente, com ideias, com perspectivas diferentes, possam viver em unidade. E isso só é possível porque a gente vive pela fé e a gente vive se perdoando. Porque para quem já pegou o circular da UFRN, e aí eu quero dizer, a igreja é igual circular, você vai entrar nela, você vai pisar pessoas e pessoas vão pisar você, mas no outro dia você só tem o circular para pegar de novo. Não existe outra opção. A igreja é você entender isso, que você vai entrar aqui, você vai encontrar uma comunidade de pessoas que ainda pecam, que ainda são falhas, são diferentes de você, que às vezes vão pisar no seu pé, você vai pisar no pé delas, mas isso é igreja. Isso é comunidade. E por que que isso é possível? Porque existe perdão. Então, meu irmão, se eu já pisei no seu calo, me perdoe. E se você já pisou em alguém, procure alguém e peça perdão. E para concluir, que a gente possa pegar essa mensagem e remoê-la em nosso coração e digeri-la com calma. Eu não tenho expectativa de que tudo que nós falamos aqui possa ser digerido em 30 ou 40 minutos. Isso leva tempo, isso leva oração, isso leva relacionamento com Deus, para que isso saia da audição para a prática. Mas eu creio, irmãos, que isso é possível. Que viver essa realidade do perdão é uma realidade possível para este tempo. E eu queria concluir com a frase do pastor Isaías Guerra. Ele diz: o perdão é uma questão de escolha, e escolher perdoar é uma questão de fé. Os que ficam protelando demais e atribuindo a falta de perdão ao tempo certo em que Deus vai trabalhar em seus corações, não sabem o quanto estão se afundando cada vez mais no lamaçal do rancor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra ela nos ensina, nos exorta, nos desafia a vivermos pela fé a realidade do perdão. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sem merecer, nós recebemos o perdão de Deus. E que a compreensão desse perdão seja o elemento de maior força para nos conduzir a sermos pessoas que liberam perdão, que permite que o rio da graça ele continue o seu fluxo e alcance outras pessoas. Pai, eu te peço, eu te rogo que o teu Espírito, Pai, inquiete os corações hoje, Senhor, para que sejamos constrangidos em relação às pessoas que machucamos, Pai. E que sejamos conduzidos a irmos até elas, a ligarmos, a entrarmos em contato e pedirmos perdão, porque essa é a proposta do reino. Que essa cultura egoística, egocêntrica, ela possa ser arrancada de nós e que possamos entender qual é a proposta do reino. Que possamos olhar para o Sermão do Monte e possamos entender que ali está condensada toda a ética do reino, de como existem ensinos preciosos que precisam ser vividos. Mas sabemos, Pai, que tudo isso só pode ser vivido em Ti. Não conseguimos viver a proposta do reino se não estivermos na videira que é Cristo. Portanto, Pai, nós te pedimos, nos ajuda a permanecermos firmes em Ti, para que a partir disso sejamos como árvores frutíferas plantadas junto aos ribeiros. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Calma que invade, desacelera o
abre caminhos pra seguir. Se é longe, não precisa pressa, o vento é que leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, veio morando em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o tempo, deixa vir sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor,